garanta a sua aposentadoria ainda hoje. Eu vou pedir para vocês me acompanharem nesse vídeo, porque tem um tema que foi discutido e nós temos, portanto, uma decisão definitiva da Justiça. Eu vou pedir para vocês, portanto, entenderem essa decisão judicial definitiva que foi confirmada. Eu vou explicar para vocês com maiores detalhes. Eu só peço que, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês, por favor, deixem comentários aqui. Eu vou trazer opções. Aqui são 4 opções que mostram que sim, existe uma saída. E vocês, ao contrário do que muitas pessoas estão imaginando, não devem sofrer com essa situação que infelizmente foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando do tema de número 1300, tá? Essa votação foi no finalzinho do ano passado. Vamos para ser mais preciso aqui. Em 18 de dezembro de 2025, o STF encerrou o tema 1300, que foi confirmada a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, sendo constitucional essa situação que tem revoltado os brasileiros e brasileiras. Eu, por favor, já vou começar o vídeo pedindo o seguinte: se você também foi vítima da reforma da Previdência 2019, saiba que já estão, portanto, dizendo, eu não vou nem comentar aqui, mas nós temos já vários presidenciáveis que já confirmaram uma nova reforma da Previdência, trazendo aumento nas idades e aumento no tempo de contribuição e o fim da aposentadoria rural, entre outros problemas. Aqui nós vamos trazer a reforma do governo anterior, do governo Bolsonaro, que durante esse governo não tivemos nenhuma alteração. Acontece que muitas pessoas foram para a justiça por achar injusto, terem, infelizmente, a seguinte situação. Imagina você que trabalhou a sua vida inteirinha pagando o INSS por décadas, tá? E aí você fica doente de forma definitiva, uma doença grave que impede de trabalhar para sempre. Agora, imagina essa situação, talvez seja a sua história ou de alguém que você conheça. Você pede aposentadoria e descobre que vai receber menos do que recebia quando estava apenas temporariamente afastado. Isso realmente é injusto, mas é o que foi feito durante a reforma da Previdência do governo lá em 2019, governo Bolsonaro. Isso é real, acontece desde 2019 e agora nós tivemos, no finalzinho do ano de 2025, uma decisão do STF que confirmou que vai continuar assim. Mas calma, porque tem uma coisa importantíssima que você precisa saber sobre essa decisão e eu vou revelar para vocês nesse vídeo. Existem, ou melhor, não é só existe, porque são 1, 2, 3, 4 alternativas que podem sim trazer um alívio para a sua vida, tá? Vamos entender primeiro quem tem direito, e se você tiver alguma dúvida, você vai aproveitar esse momento e deixar aqui o seu comentário. Infelizmente, estão fazendo um monte de vídeo aí, falando um monte de bobagens, vídeos que não vão te levar a nada, e você está perdendo tempo com algumas pessoas aqui que não estão trazendo nada de útil para a sua vida. E eu espero de coração estar ajudando vocês nesse vídeo, trazendo um alívio para a sua necessidade, a sua ansiedade. Pessoas que recebiam auxílio-doença e hoje estão recebendo menos. Prestar muita atenção, porque esse vídeo ele vale ouro e vocês vão entender tudo se chegarem até o final dele. Como eu disse, qualquer dúvida, comentários. E não esqueça de ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação, compartilhando esse vídeo agora lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, lá no seu grupo de família, dos amigos. Vamos lá? Primeiro, nós temos que entender. Vamos entender do que nós estamos falando. Aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Antes chamada de aposentadoria por invalidez, é o benefício pago para quem ficou incapaz de trabalhar de forma definitiva e sem possibilidade de reabilitação profissional. Ela é paga quando a perícia médica do INSS confirma que a pessoa nunca mais vai poder voltar ao trabalho. São casos como doenças neurológicas graves,
câncer em estado avançado, doenças cardíacas severas, doenças mentais incapacitantes, condições que mudam completamente a vida da pessoa, consequentemente da sua família. São condições que as pessoas não queriam, elas não escolhem isso, né? E deveriam ser amparadas nesse momento, mas ao contrário disso, o governo anterior tirou esse amparo, mas eu vou trazer algumas soluções para vocês aqui. O que a reforma da Previdência fez lá em 2019? Antes da reforma de 2019, quem se aposentava por invalidez recebia 100% das médias salariais. Sempre, tá? Doença comum, acidente, qualquer causa, 100% do salário, da média de salário. Com a reforma, isso mudou para a maioria dos casos. Então, como ficou? Então, antes de 2019, a média de salários, todos os casos de incapacidade permanente recebia 100% da média salarial. Depois de novembro de 2019, 60%. Olha que absurdo. 60% da média salarial, mais 2% acima de 20 anos homens, acima de 15 anos mulheres, para doenças comuns. Então, para cada ano a mais, 2% acima de 20 anos, homens, 15 anos mulheres, até o limite de 100%. Para ficar mais claro na nossa cabeça, vamos a um exemplo. Um homem de 50 anos ficou com uma doença grave e se aposentou por incapacidade em 2022. Ele tem 25 anos de contribuição, então a média dele é R$3.000. Pela regra antiga, antes de 2019, antes do governo Bolsonaro, R$3.000 vezes 100% da média, R$3.000 por mês é o salário dele, aposentado por invalidez. Pela nova regra, depois do governo Bolsonaro, depois de 2019, 60% mais 5 anos, já que ele tinha 25, então a partir de 20 anos homens, mais 5 anos, né, vezes 2%, o que temos 70% da média salarial, ele vai aposentar com R$2.100 hoje. Então antes, média salarial 3.000, aposentava com 3.000. Depois, média salarial 60%, tem 5 anos a mais, 2.100. Olha uma diferença de quase R$1.000. Só para ter uma ideia, são R$900 a menos por mês, né, para sempre, para o resto da vida, por uma doença que não tem cura. No momento que a pessoa mais precisa de ajuda, o salário diminui quase R$1.000 nesse exemplo, tá? Então estou mostrando para vocês aqui o cálculo para que nós possamos entender melhor. Olha, a distorção gerou uma revolta na população brasileira. Os brasileiros ficaram revoltados com a reforma da Previdência lá do governo Bolsonaro. Imagina que nós estamos por vir aí, tá? Já temos aí vários presidenciáveis, eu não vou falar nomes aqui, porque a galera não gosta de política, mas falando que não vai ter aumento, ganho real, como temos hoje no atual governo, que eu também não vou falar nome, e muito menos, né, mais benefícios. Ao contrário disso, pode haver desvinculação do salário mínimo, isso vai dar o que falar ainda. Vamos lá. Mas sabe o que deixou todo mundo revoltado? E existe uma distorção absurda na reforma que criou o que especialistas estão apontando há anos. Qual? Que distorção é essa que deixou o povo revoltado com a reforma da Previdência do governo Bolsonaro? Quem está doente por pouco tempo, que está temporariamente doente, recebe 91% da média salarial. 91%. E quem ficou definitivamente incapaz, uma doença sem cura, em muitos casos aí, recebe metade do salário da média salarial mais 10%. Ou seja, 60%. Ou seja, quanto mais grave e permanente for a condição, menos você pode receber de aposentadoria. E foi exatamente isso que chegou, essa revolta lá no Supremo Tribunal Federal. Os advogados e alguns segurados argumentaram que a reforma da Previdência criou uma injustiça, punir quem mais precisa de proteção. E o STF ouviu e decidiu fazer o quê? Manter a regra assim mesmo. Então vamos lá. A decisão do STF, eu não vou falar sobre placar, a decisão foi em 18 de dezembro de 2025, o STF encerrou o julgamento do tema 1300, e aí a questão aqui é, a decisão tem efeito vinculante, ou seja, vale para todos os tribunais do Brasil, todos os fóruns. Qualquer ação na justiça que pedir a média de 100% por doença comum está encerrada nesse exato momento.
O INSS não precisa mais pagar essa diferença. A exceção permanece, tá? Quem ficou incapaz por acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, ainda tem direito a 100%, isso não mudou. Então, presta bastante atenção. Primeiro eu vou trazer essa parte aqui e na segunda eu vou trazer um alívio para você que é aposentado por invalidez. Quem ainda recebe 100% nos casos da decisão do tema que não foi afetado? Vamos lá. Antes de desanimar, nós temos que olhar o lado bom da coisa. Vamos ver aqui quem tem direito à regra integral, porque tem bastante gente que ainda pode receber 100%. E é isso aqui que eu quero que vocês compartilhem ao máximo, essa primeira parte boa do vídeo. Muitas pessoas já saíram do vídeo e infelizmente não vão receber essa informação importantíssima. Se você chegou até aqui, comenta cheguei, já deixa aquele like, aquela ajuda, aquele carinho que ajuda bastante o canal a sobreviver. Eu não ganho absolutamente nada com isso. E não esquece de compartilhar agora lá no Facebook, no seu WhatsApp, no grupo da família, enfim. Acidente de trabalho, a incapacidade causada por acidente ocorrido no trabalho ou no trajeto para casa, 100% da média salarial. Doença profissional, doença causada pelo tipo de trabalho da pessoa, que ela exercia surdez no trabalho, muito ruído, enfim. 100% da média salarial. Doença profissional e doença do trabalho, causada pelas condições do ambiente de trabalho, problemas respiratórios, exposição a produtos químicos, enfim. Quem se aposentou antes de 2019, né? A decisão só vale para quem ficou incapaz depois da reforma da Previdência. Então, às vezes você recebia um auxílio doença antes e transformou em aposentadoria por invalidez, você tem direito a 100% da média salarial. E quem tem nexo causal reconhecido, mesmo que a doença apareça comum, se tiver uma relação com o trabalho, isso for comprovado, ainda é possível buscar 100% da média salarial, tá? Então, nexo causal reconhecido. Mesmo que a doença pareça comum, se tiver uma relação com o trabalho, foi comprovado, ainda é possível 100% da média salarial. Então aqui, essa parte do vídeo é importantíssimo para você ver que ainda existe esperança. Mesmo com a decisão do STF, advogados alertam que nem tudo está perdido. Existem outros caminhos que não foram encerrados por essa decisão. Vamos lá. E não acaba por aqui. Fica até o final do vídeo, você vai se surpreender, tá? Verificar se existe nexo com o trabalho, ligação com o trabalho, mesmo que o INSS não tenha reconhecido, às vezes a doença tem relação com a atividade profissional. Um advogado pode analisar isso e provar, isso muda tudo. Checar erros de cálculo da média, o INSS pode ter excluído períodos de contribuição, ignorado vínculos e calcular a média errada. Então vê se o cálculo do INSS está certo. Não confia. Isso não tem nada a ver com o tema 1.300, mas pode ser revisado. Vai que teu cálculo está errado. Verificar o tempo de contribuição. Quanto mais tempo além do mínimo, maior o percentual que você vai receber da média salarial. Então vale conferir todos os períodos se foram computados corretamente, se está tudo certo. E consultar, é claro, um advogado especialista em INSS. Cada caso tem suas particularidades, muitos só cobram se for entrar na justiça e se ganhar o processo. Uma análise individual pode revelar direitos que o INSS não considera automaticamente. Então a questão aqui é bem simples, tá? Vou pedir para vocês, vou dar uma resumida rápida e fica comigo porque tem surpresa no final. O STF decidiu, então a reforma da Previdência de 2019, sim, pode reduzir a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez de doença comum, para 60% da média, não é inconstitucional, e quem ficou incapaz por acidente de trabalho ou doença profissional ainda tem direito a 100% da média. A decisão é definitiva, mas ainda existem caminhos para quem acha que o cálculo do benefício está errado. Vamos lá. Você ou alguém da sua família, alguém que você conhece, recebe aposentadoria por invalidez? Ou recebia, né? Conta aqui nos comentários com quantos anos de contribuição você passou a receber a aposentadoria, qual o valor que você recebe. Eu quero entender como essa decisão vai afetar a vida dessas pessoas realmente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Pode ajudar muita gente que ainda não sabe dessas mudanças e, é claro,
pode se beneficiar de alguma forma com as dicas que nós estamos trazendo aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Porque não é o fim da vida, tá? Nós temos muita vida pela frente. E para você que recebeu um auxílio-doença com um valor maior e aposentou, começou a receber um valor menor, pensa aqui comigo e você vai deixar aqui nos comentários. Olha, é o fim da angústia das perícias para muita gente, tá? A perícia por incapacidade temporária, você tinha que estar passando por avaliações constantes, né? Se aposentar significa você não precisar mais passar pelo estresse de agendar e comparecer em novas perícias médicas no INSS de tempos em tempos, é a garantia de que o seu sustento está assegurado de forma definitiva. Lembrando, quem tem doença grave ou 60 anos ou mais, ou recebe o benefício há mais de 15 anos e tem 55 anos de idade, não passa mais por perícia. E vamos falar a verdade. Quem é aposentado por invalidez sabe. O INSS é uma bagunça. Dificilmente você vai ser chamado para uma perícia de revisão do INSS. Então é uma tranquilidade estar aposentado. O salário diminuiu, mas você fica livre da angústia de perícias que são feitas, né, de tempos em tempos. A segunda garantia que você tem quando você aposenta por invalidez, mesmo que baixou o salário, é a seguinte: o valor do benefício fica fixo no salário mínimo. Além do foco, que ele passa a ser, né, o descanso e cuidar da sua saúde física e mental, sem pressão de ficar provando para o sistema que você melhorou todos os anos, ninguém recebe menos do que o salário. Isso é uma garantia, tá? Terceira situação que vai te mostrar que isso é bom, o benefício dobrado em casos especiais. Eu espero que você tenha chegado até aqui. Se a sua incapacidade foi causada por acidente de trabalho ou doença ocupacional, a lei garante 100% da média salarial. Você vai receber 100%. E para finalizar com chave de ouro, se você recebe a aposentadoria por invalidez, é a única aposentadoria que pode receber uma complementação. Veja bem, o acesso ao adicional de 25% a mais. Você sabia que os aposentados por invalidez que precisam de ajuda permanente de terceiros para realizar tarefas básicas diárias, como se alimentar, tomar banho, a pessoa não tem mais condição de se locomover, ela tem o direito ao aumento de 25% do seu benefício, basta agendar lá no INSS e pedir. Então, isso aqui somente a aposentadoria por invalidez traz e pode aumentar o valor do seu salário. Então, mais do que focar, né, nos números isolados, a aposentadoria permanente é uma transição para uma vida com mais paz de espírito, tá? É o Estado reconhecendo que você cumpriu a sua missão e agora é o momento de você, né, não apenas focar em 100% da média salarial, mas focar no seu bem-estar, no bem-estar da sua família, sabendo que a renda está protegida para sempre. Para entender exatamente como a regra se aplica no seu histórico de contribuições, ser mais vantajoso ou não, faz o seguinte: ficou com alguma dúvida? Procura um advogado na sua cidade, na sua região. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero só trazer um recado para vocês aqui. Se infelizmente você teve o seu benefício cortado em uma revisão, ou se você pediu o seu auxílio-doença, a sua aposentadoria por invalidez, e o benefício foi negado pelo INSS, mesmo que você esteja pagando o INSS, mesmo que você esteja trabalhando, corre atrás, porque existe um tempo, e se esse tempo passar, você vai perder o direito de pedir na justiça uma aposentadoria por invalidez, que sim, pode significar a sua tranquilidade. Então garanta agora mesmo a sua aposentadoria, vá atrás, não deixe que o não do INSS, o corte, né, do INSS sem nenhuma justificativa, deixem você sem receber o seu benefício. Eu espero de coração que você tenha recebido esse recado. Qualquer dúvida você vai deixar nos comentários. Vou fazer um convite especial para esse canal não acabar. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveite essa oportunidade da vida. Inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações. Você não vai pagar nada por isso e vai sair daqui informado por dentro de tudo que está acontecendo. Gratidão sempre a todos que já me acompanham. Que Deus abençoe cada um de vocês. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.